Em outros vídeos, eu certamente já tratei do que eu chamei a equação do professor Claude Olivenstein, que considera a pessoa, a droga e as circunstâncias socioculturais nas quais ou na qual a pessoa encontra um produto psicoativo e faz uso desta substância. Isto foi fundamental para todo o movimento desencadeado a partir de 1971 na França, no Centro Médico Marmottan. Porque o mundo todo tratava a questão da toxicomania, como se chama na França, tratava a partir da droga. E o professor Claude Olivenstein começa a estudar o ácido lisérgico e a trabalhar em um hospital psiquiátrico e a verificar que havia uma estigmatização muito grande, que as pessoas não eram consideradas adequadamente, que além de ter eventualmente um transtorno mental, se usasse droga, era um portador de transtorno mental, eu diria, de segunda categoria. E, portanto, ele começa a pensar que era necessário a criação de um outro dispositivo para cuidar das pessoas usuárias de heroína, particularmente heroína na França, porque a heroína é a droga de escolha da França, Itália, Bélgica, dos países europeus. A cocaína é uma droga mais utilizada nos Estados Unidos. Pois bem, ele começa a verificar que os usuários de heroína tinham história, tinham família, estavam nas ruas não porque fizeram escolhas, mas porque a vida os levou, se eu posso dizer metaforicamente, deste modo, para as ruas. Então, ele imagina a criação de um hospital, de um lugar onde as pessoas pudessem ser consideradas. E eu disse, em outro momento, que o professor Olivenstein escreve um livro contando a história da inauguração do Centro Médico Marmottan através de um livro chamado Os Drogados Não São Felizes. Em francês, Il n'y a pas de drogués heureux. Os drogados não são felizes ou não há drogados felizes. Essa foi a tradução brasileira, a tradução para a língua portuguesa. Pois bem, o professor Olivenstein, em 1971, inaugura este serviço, colocando diante das pessoas, diante dos professores, diante das famílias, esta equação: pessoa, droga e cultura, sociocultura. E ele vai dizer: a toxicomania é o encontro de uma pessoa com um produto numa dada circunstância sociocultural. Nós podemos pensar que essa dada circunstância sociocultural tem a ver com a história familiar, com a história transgeneracional desta pessoa, com os infortúnios, com as alegrias, com os prazeres, com os temores, com as buscas que as pessoas certamente fazem ao longo de sua vida. Cada um de nós faz esta trajetória. E isto muda completamente a partir daí. Eu diria, em boa parte do mundo ocidental, esta proposição muda os rumos do trabalho. Por quê? Porque agora não é a droga hegemônica. Agora, o centro da toxicomania não é mais a droga a partir desta equação olivensteiniana. O centro da equação é a pessoa, é o humano e suas vicissitudes. Isto significa que nós precisamos pensar que o humano usa uma droga, não é a droga que usa o humano. Nós precisamos verificar que é a história de cada um, o que cada um pensa, o que cada um faz, os fracassos de cada um, o sucesso de cada um, os temores de cada um, as doenças que eventualmente aparecem, os prazeres, a redução do sofrimento, as diversas circunstâncias para cada um, para cada região, para cada país é determinante. Foi assim que nós pudemos, nos anos 85,
e eu já devo ter tocado nisso também em outro vídeo. Em 1985, nós inauguramos na Bahia, e outros colegas pelo Brasil, Pernambuco, Centro Olâmpio Cordeiro, Rio de Janeiro, o NEPAD, em São Paulo, o PROAD, com o professor Dartil Xavier da Silveira, Brasília, com Richard Bucher, Minas Gerais, no Centro Mineiro de Toxicomania. Nós todos acreditamos nessa equação e mudamos os destinos da assistência ao usuário de álcool e outras drogas no Brasil. O mais importante agora não era a droga. O mais importante eram os humanos e as suas histórias e as suas vicissitudes. E isto foi fundamental para toda a história que nós constituímos a partir de lá.